0 a 3 atendimento por opção da família, por demanda da família, e 4 e 5 matrícula escolar obrigatória, matrícula compulsória. Então, estes fatos históricos que estão relacionados com as leis, eles são bastante importantes para a gente entender o que está acontecendo hoje. O que a gente está vivendo? Uma tensão entre o direito ao acesso, que está lá na Constituição, desde 88, que é para todos, tanto para a criança quanto para a família, então tem a dimensão educativa e tem também a dimensão social, mas a gente tem um imperativo de universalização, de matrícula escolar obrigatória para todas as crianças de 4 e 5. E isso afeta a forma de gestão da oferta da educação infantil no âmbito dos sistemas, tem repercutido. Eu vou falar um pouquinho mais adiante quando a gente olhar para os dados. E essa ideia de um contínuo na educação básica, porque é isso que diz a lei, as normas, é um contínuo na educação básica, desde a entrada na creche, mesmo que o 0 a 3 seja opção, né? Ele também nos gera uma tensão entre aquilo que é próprio e aquilo que é comum. Então, há uma ideia na legislação de que sim, há um contínuo entre as etapas dentro da educação infantil e da educação infantil para, principalmente, o primeiro ciclo do ensino fundamental, mas a gente tem uma tensão, uma disputa pelo conteúdo curricular, principalmente da pré-escola, na sua interface com os anos iniciais do ensino fundamental, assim como a gente tem uma tensão também, ainda uma disputa, sobre, afinal, qual é o conteúdo pedagógico da creche, né? Que lugar a creche ocupa nesta educação básica, neste cenário de não ser obrigatória e de os municípios terem o imperativo da matrícula escolar para todas as crianças de 4 e 5. E tanto isso é uma disputa que isso chegou ao Supremo Tribunal Federal, né, ao STF, municípios questionando se precisavam mesmo atender o 0 a 3, porque o 4 e 5 é que era obrigatório, e porque não tinha vaga para todos, não tinha lugar para todos, então como atender também a demanda da creche, né? Então vejam como essas disputas ainda estão presentes nesse contexto da educação infantil. Então agora eu vou falar aqui na continuidade do ECA, que coloca, vejam, o ECA com 33 anos já de existência, né, que coloca a criança como prioridade na política pública. O Marco Legal da Primeira Infância, de 2016, aí mais recente, né, e que articula o conjunto dos direitos sociais das crianças, não apenas a educação, colocando a responsabilidade para os municípios e para os estados para fazerem um plano estadual e um plano municipal para a primeira infância como um todo, que a gente sabe que as crianças não precisam somente de educação, né? É muito maior a gama dos direitos sociais que nós precisamos garantir. Então, eu quero chamar a atenção que, ao mesmo tempo em que este conjunto de leis, ele é importante, ele é fundamental, e é a partir dele, desse conjunto, que a gente faz a disputa, e vamos fazer as disputas na CONAI, em relação à prioridade da creche e da pré-escola. Ao mesmo tempo, tem um alerta sobre isso, que é o Norberto Bobbio, que traz, ao chamar a atenção que em muitas sociedades nós avançamos do ponto de vista legal, mas estas normas, elas se colocam quase que apenas como programáticas, como desejos, como utopia, como planos de governo, como um plano de educação, por exemplo, mas que não se efetivam, né? Ou seja, há um desnível entre o plano da norma e o plano da conquista plena desse direito. E o CUT vai dizer que o direito à educação, para se efetivar, ele tem que ter acesso, qualidade e equidade. Não basta apenas nós garantirmos uma vaga. Então, vejam o desafio que a gente tem, né? E um desafio que demanda um financiamento correspondente, um financiamento adequado para a gente fazer essa garantia. Por isso, então, nós precisamos de uma política de Estado. Temos que conseguir avançar na educação para superar as políticas de governo que se sucedem a cada 4 anos e, às vezes, para projetos educacionais que vinham sendo desenvolvidos a partir de uma nova proposta, né, num tempo curto, de 4 anos, que a gente sabe que os governos, na verdade, acabam operando em 2 anos centrais, né, porque no primeiro ano eles estão executando o orçamento do governo anterior, que deixa o planejamento.
e no último ano já é a campanha eleitoral e já é a previsão de disputas políticas. Então, existem 2 anos de governo mais centrais, no meio de um mandato, e nesses 2 anos não é possível, não é factível fazer uma revolução e desenvolver projetos educacionais grandiosos, né? Então, por isso a educação deve se assentar nos planos decenais, são esses planos que a gente está aqui agora conversando, né, no cenário da Conferência Nacional de Educação de 2024, e devemos investir a nossa força na defesa deste plano e temos que exigir muito em termos de organização para o monitoramento e avaliação destes planos. Porque se a gente não monitorar, não acompanhar, não avaliar, não tiver dados, a gente fica só naquele nível programático. Fazemos um plano maravilhoso para o município, para o estado ou para o país. Mas quem monitora, quem acompanha este plano? Foi o que a gente viveu. A gente teve um movimento mais forte quando da aprovação do plano atual, vigência 2014-2024, mas após o impeachment da presidenta, a gente teve uma desestruturação da base que nos permitia o acompanhamento, a assessoria aos municípios, o monitoramento, né, que foi a SAS, a secretaria que vinha acompanhando os municípios, e o Fórum Nacional de Educação também, que foi reconstituído com outras forças, com outros interesses. Então, isso abalou bastante a nossa possibilidade de monitoramento e avaliação, porque agora nós estamos no momento de planejamento para novos planos de contribuição a partir das conferências municipais e estaduais para a elaboração do Plano Nacional, e na maior parte dos municípios a gente não teve um Fórum Municipal de Educação atuante neste período de 10 anos, 9 anos, né, que tenha produzido dados e divulgado relatórios em relação a como foi acontecendo na prática a evolução da educação no nível de cada cidade ou de cada estado, né? E isso nos prejudica bastante nesse momento das conferências. Mas, apesar dessas dificuldades que nós temos, eu coloquei aqui na última frase, né? Estamos em um momento de reconstrução do país e da democracia, né? Estamos restaurando as nossas forças e com um esforço enorme, esperançando, lutando, né? Aquele esperançar freiriano de esperar, de desejar e de trabalhar para que isso aconteça. Então, todos os municípios e estados fizeram um esforço muito grande para organizar suas conferências municipais de educação e as conferências estaduais que estão acontecendo ainda agora nesse mês de novembro, para que a gente possa contribuir em janeiro na Conferência Nacional para mas que a gente possa colocar se espera seja aprovado ainda em 2024 para uma vigência de 10 anos, 24, 34, né? Então, nós tivemos um primeiro plano nacional criado por... Oi? Pode falar.